Enviar ao Gabinete Exec. Decisão Inclusão BNDT. Neste vídeo, veremos como encaminhar um processo para a elaboração de uma decisão que determina a inclusão ou exclusão da devedora no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT. O processo, que encontra-se em análise de execução, é encaminhado à caixa concluso ao magistrado exec, onde será determinado o tipo da conclusão, e em seguida segue a atribuir concluso ao magistrado exec, onde é determinado o magistrado. Após verificar que trata-se de uma minuta de decisão, o sistema encaminha o processo à caixa minutar decisão exec. Concluída a minuta de decisão, o sistema verifica o sobrestamento ou suspensão. Para este caso, a próxima verificação que o sistema efetua é quanto à ciência das partes e, por fim, verifica a necessidade de intimar via DJE ou exec. Para finalizar, o processo retorna à caixa análise de execução. Acompanhe no sistema. Primeiro, o usuário deve localizar o processo que encontra-se na caixa análise de execução e abrir tarefa do mesmo. Agora, é preciso indicar a próxima ação que para o caso será concluso ao magistrado exec, e em seguida clicar em OK. Nessa tela, o usuário deve selecionar o tipo de conclusão, o complemento do tipo de conclusão e o magistrado, e por fim clicar em Gravar e prosseguir. Esta é a tela de edição da minuta. Aqui, o usuário deve selecionar o tipo de documento, o modelo do documento. Para essa tarefa, o tipo do documento será decisão e o modelo decisão genérica. Nesta região, o usuário edita, digita ou simplesmente cola as informações da minuta. Em seguida, é preciso definir intimações ou notificações das partes. Aqui, o usuário deve informar se as partes estão ou não cientes do ato que está sendo elaborado. Caso seja selecionado a opção Sim, indicando que as partes estão cientes, não será necessário publicar no diário eletrônico. Desta forma, na opção Publicar no DJE, deverá ser marcado Não. Caso o usuário selecione Não em partes cientes, indicando assim que as partes não estão cientes, será necessário definir quanto à publicação no diário eletrônico. Desta forma, o usuário indica se deve ou não haver publicação por DJE. Mais abaixo, nesta mesma tela, é preciso selecionar a movimentação processual. Para esse caso, o caminho será selecionar Decisão, Determinação, Inclusão, Alteração, Exclusão de dados no BNDT. Aqui, o usuário deve clicar neste ícone para preencher os complementos. E aqui, inserir o nome da parte e o tipo de determinação. Por fim, clicar em OK. Após preencher os complementos, é preciso gravar as informações. E em seguida, enviar para a assinatura do magistrado, clicando em Enviar para assinatura. Agora, o processo encontra-se em Analisar decisão exec, aguardando a apreciação e assinatura do magistrado. Neste ponto, o usuário deve apenas fechar a tela, pois o próximo passo será efetuado pelo magistrado. Para analisar e assinar o documento, o magistrado deve localizar o processo que encontra-se em Analisar decisão exec e abrir tarefa do mesmo.
Aqui, o sistema apresenta ao magistrado a possibilidade de alterar as informações da minuta, podendo alterar e salvar as informações. Pode também enviar o processo de volta ao assistente para que sejam feitas possíveis correções. E, por fim, pode assinar o documento e prosseguir. Após assinar o documento, o processo retorna à caixa Análise de execução